Oi, gente! Voltei na minha imensa cara de pau de quem não gravou diário de gravidez para gravar o meu relato de parto, porque tem muita gente perguntando como foi, ainda mais que foi um parto normal, então é um pouco mais imprevisível. E aí eu resolvi gravar, mas deixa eu explicar por que eu não gravei diário de gravidez. Porque eu estava morando na casa dos meus sogros, eu não tinha um espaço, não tinha tempo suficiente para gravar. Eu me mudei pra minha casa uma semana não, um mês antes dele nascer, do baby nascer. E aí agora, vou ver se eu consigo dar uma organizada nisso aí. Então agora eu vim gravar o relato de parto, que deve ficar um pouquinho grande, e eu não vou editar muita coisa. E então, vamos lá. O meu trabalho de parto, na verdade, ele começou uma semana antes do parto. O bebê nasceu na madrugada de uma quarta para quinta, então ele nasceu na quinta-feira de madrugada do dia 17 de outubro, sendo que no dia 10 de outubro, na quinta-feira anterior, eu já estava em trabalho de parto. Como assim? Eu estava no trabalho e saí para almoçar normalmente. Quando eu voltei, fui ao banheiro, limpei, né, fiz um pouquinho de sangue. Aí eu não tava sentindo nada, né? Só aquelas contrações de treinamento. Mas mesmo assim, falei, vou pro hospital pra poder ver isso. Então, peguei um Uber sozinha, não tava sentindo nada, fui pro hospital. Cheguei lá, fiz os exames todos, né? Aquele toque maravilhoso, vamos dizer o contrário. O médico me examinou, depois ele ficou assim um tempo meio com uma cara pensativa e eu fiquei, poxa, tá acontecendo alguma coisa. Aí ele chamou outra obstetra pra confirmar o que ele tinha examinado, né? Aí recebi outro toque. Depois eu me vesti, ele veio conversar comigo e me disse que eu já estava com 2 centímetros de dilatação. Sendo que nesse dia eu estava com 35 semanas, nessa quinta-feira do dia 10, estava com 35 semanas e 6 dias. Então na sexta-feira eu ia completar 36 semanas. Pelo tempo de gestação, ele me pediu que eu fizesse repouso, me deu um atestado para fazer repouso, né? Eu não voltar a trabalhar na próxima semana, porque eu precisava tentar não estimular mais o trabalho do parto, por conta do tempo de gestação. Aí tudo bem, nasci, aí mandei mensagem pra minha obstetra, já que eu fui na emergência, mandei mensagem pra minha obstetra e ela falou, não, então vem aqui amanhã que eu vou te examinar. Foi aquilo, mesmo confirmou tudo que falaram na emergência, e aquilo, repouso, e na semana que vem eu ia voltar, na outra semana, né, eu iria voltar nela pra ela examinar, ver como é que eu tava. E se tinha evoluído ou não. E na segunda, então, tudo bem, na segunda eu fui fazer exame de sangue, que ela já tinha passado, né, do terceiro trimestre. Fiz o exame de sangue na segunda, voltei pra casa, repousei. Na terça, eu tava sentindo umas cólicazinhas bem incômodas e a barriga ficando dura, que era aquelas contrações de treinamento, mas estava mais frequente. Não é uma dor, não chega a doer. É um incômodo, assim, de quem vai ficar menstruada, quase, é quase imperceptível. Mas como eu já estava ligada no que poderia acontecer, eu passei a prestar mais atenção, mas era quase imperceptível. De dor mesmo, eu não estava sentindo. Era mais um incômodo e a barriga dura, e eu comecei a monitorar. Tava de 10 em 10 minutos, né? E o dia inteiro, a terça-feira todinha. Esperei meu marido chegar do trabalho, falei, olha, tá acontecendo isso o dia inteiro comigo. Ele, você tá sentindo dor? Falei, não, dor eu não tô sentindo. Ele, mas você quer ir no médico? Falei, tá, vamos no hospital pra gente poder ver o que tá acontecendo. Voltei na emergência, expliquei o que eu tava sentindo, me colocaram no cardiotoco, que é um exame para ver os batimentos do bebê e a frequência da contração, né? E aí, realmente, minha contração estava de 10 em 10 minutos, mas era muito fraquinha, ela não alcançava o pico que mostra no exame. Mas ela estava de 10 em 10 minutos e eu ainda estava com 2 centímetros de dilatação, ou seja, não estava no trabalho de parto ativo. Porque são 3 fases do trabalho de parto. A fase latente, que é a fase que o colo do útero começa a amolecer e a dilatar, era a fase que eu estava, a fase latente. A fase ativa, que é quando começa a ficar mais frequente, aí já está dilatando mais.
e a fase expulsiva, que é de fato quando o bebê vai sair. Eu fiquei nessa fase latente uma semana, então, basicamente. Então, é uns 4 dias, da quinta até a terça-feira, mais ou menos. Voltei pra casa com aqueles 2 centímetros e falei, beleza, amanhã, que era o dia seguinte da quarta-feira, eu teria que voltar na minha médica, porque eu ia fazer, já tinha marcado ultra, então eu ia de manhã fazer ultrassonografia para poder, de rotina, monitorar peso e tamanho do bebê. Eu estava já em trabalho de parto e já ia levar na minha médica à tarde. Fui de manhã fazer o exame, à tarde meu marido me encontrou e a gente foi na consulta. E ela perguntou se estava sentindo mais alguma coisa, eu comentei que estava só mais frequente. Quando ela me deu o toque, que ela olhou os exames, o bebê já tinha peso, tamanho, tudo tranquilinho se ele quisesse nascer. Não tinha problema nenhum. Eu já estava com 36 semanas e uns 3, 4 dias por aí. Ou um pouquinho mais. Aí, já estava tudo tranquilo, tudo certo. Quando ela foi fazer o toque, eu já estava com 4 centímetros de dilatação. Ou seja, de um dia para o outro, da terça-feira de noite que eu estava com 2 ainda na emergência, para a quarta que eu já estava na médica, evoluíram 2 centímetros de um dia para o outro. Eu virei pra ela e falei, vai ser muito rápido, porque ontem eu estive na emergência e eu tava já com 2 ainda. Então de ontem pra hoje foi mais 2. Ela olhou pra mim assustada e falou, olha, então vamos esperar, você pode ir pra casa, não tá ainda na fase de internar nem nada. Vai pra casa, relaxa, qualquer coisa é só me ligar ou ir pro hospital. Beleza, saímos de lá, eu e meu marido, né, meio ansiosos. Meu marido falou, eu acho que ele vem essa noite. Eu falei, eu também acho. Até porque quando eu tava com 8 meses, que tava com 31, 32 semanas, eu virei pra médica e falei, olha, ele não chega a 39. Muito mal, talvez ele chegue a 38 semanas. E ela brincou, ah não, me espera, não sei o quê. E aí tá. A gente saiu do consultório, fomos almoçar, ainda chegamos em casa, ele foi ao mercado, a gente tava muito tranquilo, eu não tava sentindo dor, eu ainda estava sem dor. Só aqueles incômodos. E eu falei com ele normal, eu falei, olha, nesse dia ele tinha que consertar o carro, ele ainda foi trocar o pneu do carro. E eu pedi pra ele passar no mercado ainda pra poder comprar coisa pra gente jantar. E, enfim, saí, fui pra casa da minha prima, fiquei lá conversando, tudo normal nesse dia. Foi o tempo do final do dia, assim, eu voltar pra minha casa, né? Voltei da casa da minha prima, voltei pra casa, fui ao banheiro. Isso já era umas 5 e pouquinho da tarde. Quase 6. Fui ao banheiro, que eu olhei, eu falei, eu vi que eu tinha perdido o tampão. E aí eu comecei a rir. Fiquei nervosa e falei, é agora. Pensei. Eu moro em cima da casa da minha mãe e as minhas malas, né, da maternidade estavam na casa da minha mãe porque qualquer coisa era mais fácil de correr. Se precisasse alguém buscar, né, se eu não estivesse em casa. E aí eu fui pra casa da minha mãe, desci da minha casa, fui pegar um absorvente que estava na minha bolsa, né, já pra levar pra maternidade. Falei, mãe, eu perdi o tampão e vamos ajeitar as coisas porque eu tenho que ir pra maternidade. E minha mãe ficou meio assim, o meu pai tinha acabado de chegar, meu pai trabalha em São Paulo, então nesse dia ele tinha acabado de chegar de São Paulo aqui em casa, então acho que foi só esperar meu pai chegar e eu entrei em trabalho de parto. Avisei minha mãe, o meu pai, né, liguei pra minha sogra e liguei pro meu marido, falei, olha, você tá onde? Muito calma, pra tentar não assustar ele. Ele, tô aqui no borracheiro, vendo o negócio do carro. Eu falei, você já foi ao mercado? Ele, já. Por quê? Já achou meio estranho. Eu falei, não, tá tudo tranquilo, eu só precisava que você vinha pra casa logo. Ele, o que tá acontecendo? Eu falei, olha, não é nada demais. Eu perdi o tampão mucoso, né? E eu preciso ir pra maternidade. Mas tá tudo tranquilo, pode vir com calma. Não adiantou. Quando eu vi, ele estava subindo a escada de casa, correndo, num desespero. Que eu falei, calma, respira. Vou tomar um banho ainda. E a gente vai. Aí ele, que banho? Que mané banho? Vambora logo. Eu falei, não precisa disso tudo. E eu ainda sem dor. Não tem nada. Tomei banho. Ele tomou banho. Troquei de roupa. Pintei o cabelo. Fiz
tudo muito tranquilo, foi tudo muito tranquilo. E todo mundo desesperado, né? Minha sogra também já veio de prontidão, porque ele mora perto, já deixei avisado, né? E aí, quando deu umas 6 e pouca, assim, que todo mundo tava pronto, falei, vamos pra maternidade. Fomos. E aí, chegou lá, eu cheguei, era umas 7 e pouca da noite na maternidade. Passei por todo aquele processo, eu já tava com 5 para 6 centímetros de dilatação. Fiz de novo o cardiotoco, minhas contrações mais frequentes, mas ainda não atingiam aquele pico esperado, né? Foi como eu falei, eu não tava sentindo dor, não tava sentindo aquela contração dolorosa. Eu tava tranquila. E também não tinha rompido a bolsa. Então ficaram me monitorando até ligar pra minha médica que fez o meu parto, né? Então aquela já ia fazer. Então lá eles monitoraram na emergência pra poder ligar pra ela quando tivesse de fato pra ela fazer meu parto. E aí eu fui, troquei, botei o roupão, né, que eles dão e eles falaram, olha, fica à vontade, você tem que se movimentar pra dilatar e tudo mais. Eu tava sentindo, tipo, tá sentindo mais alguma coisa? Eu falava, não tô. Assim, gente, foi o parto que eu pedi a Deus, assim, foi muito tranquilo. Eu falei, não tô sentindo dor, só tô, sim, como nada. Então vamos fazer alguma coisa. Então, eu agachei, eu dancei com o marido, eu andei de um lado pro outro, tudo pra tentar estimular a dilatação. E aí, quando me deram um toque, eu tava com 6 para 7, quase 7 centímetros, botar 7 centímetros. E aí, mandaram minha médica vir. E aí, me perdi. Ela veio. Eu lembro que eu tava tão tranquila que nem ela acreditou. Ela chegou, eu tava preenchendo a ficha da internação, sentada na poltrona tranquilamente. Ela chegou e eu falei, oi, boa noite, sorrindo assim, toda feliz. Ela, como assim? Você tá em trabalho de parto mesmo? Isso já era 11 alguma coisa da noite. Aí eu falei, então. Aí deixei meu marido terminando de preencher a ficha pra ela poder fazer o toque e ver se já tinha evoluído mais. Aí quando ela fez o toque, eu já tava com quase 8 centímetros, 7 para 8 centímetros de dilatação. Só que nisso que ela foi dar o toque, aí a minha bolsa rompeu. E aí foi aquela dor absurda que todo mundo fala. E eu achava que não ia acontecer, porque eu não tava sentindo dor. Mas, gente, é batata. Quando estoura a bolsa, a dor vem instantaneamente consumindo você. Você não vê nada, você não quer saber de nada, você só sente dor. E ela falava, quando a contração vier, faz força pra poder dilatar mais e ir mais rápido. Né? E aí eu tava na fase ativa do parto. Mas eu tava sentindo tanta dor que eu não aguentava fazer força. E aí me levaram pra sala de pré-parto, né? Na cadeira de rosa eu tava com uma cara já de desfalecida. E lá tinha chuveiro, tudo, se eu quisesse ficar lá debaixo d'água pra aliviar, mas a gente não queria nada. Eu tava com tanta dor que quando me botaram na cama eu fiquei, me agarrei na cama, agarrei meu marido, mordi o travesseiro e fiquei e esperando um pouquinho. Eu não fiquei muito tempo sentindo essa dor, porque logo depois, quando eu já tava com 8, quase indo pra 9 centímetros, acho que eu tava com 9 centímetros já, eles me deram analgesia. Mas mesmo assim, parece que é muito tempo pra sentir dor. E eles falam pra gente fazer força, só que eu tava fazendo força errado. Eu não sabia que tinha como ser errado, mas fiz uma força errada. E a médica ficou tentando me explicar como era a força. Ela, olha, é força de fazer cocô. Entendeu? Aquela força aqui embaixo na barriga pra você expulsar. E eu não sei porque eu não tava conseguindo fazer essa força direito. Aí me deram analgesia. Eu lembro que me viraram de lado pra poder dar analgesia assim nas costas. Eu mordi o travesseiro de tanta dor. E era tanta dor que eu tremia involuntariamente. Os meus músculos tinham vontade própria, eles ficavam assim, tremendo. E eu fiquei com medo, eu falei, eu não tô conseguindo controlar, porque eu ia levar uma analgesia na coluna. E eu me mexer, fiquei com medo. Mas tava tudo tranquilo, deram analgesia, e aí passou aquela dor absurda, eu voltei a respirar. Aí eu tava sentindo incômodo, porque não é anestesia, eles não paralisam a gente, né?
cintura pra baixo, só pra dar um alívio. Ainda assim, ainda mexia as pernas, ainda mexia tudo, conseguia me mexer, mas ficava formigando e dá uma coceira que me coçava tudo. É uma reação da analgesia normal que acontece. E aí eu tentando fazer a força e nada da força ir direito, eu não tava conseguindo dar conta. Eu falei, vou me virar, eu quero virar. E eles me deixavam muito à vontade, isso que eu gostei bastante. A médica só falou, faz o que você quiser fazer, quiser levantar, você não precisa ficar deitada, mas eu só queria ficar deitada. Depois, quando passou, que eu pensei, não, vamos botar essa criança pra sair, me virei, fiquei de 4, fiquei de cócoras pra tentar fazer a força certa. Tanto que minha médica falou, nessa posição é muito difícil você fazer a força errada. É muito mais fácil tá fazendo as coisas corretamente. Falei, beleza, então vou continuar. Fiquei ali, né, de 4, de cócoras, fazendo a força pra acabar de dilatar. E aí foi 9, 10 centímetros desse jeito, foi quando evoluiu mais rápido e fomos para o período expulsivo, né? Aquela coisa maravilhosa do período expulsivo. Me colocaram na posição lá, aquela ginecológica, levantaram um pouco a cama pra eu ficar quase envergada assim, deitada, né, pra não ficar tão... deitada não, sentada pra não ficar tão deitada. Porque eu falei, era muito difícil pra mim nessa posição deitada de fazer a força pra baixo, parecia que não ia. E aí comecei a fazer a força. Vinha contração, faz a força. Vinha contração, faz a força. Até então não tava doendo tanto. Porque assim, a analgesia ela alivia, mas não quer dizer que eu vou ficar sem dor nenhuma. Ainda sentia dor quando tava pra expulsar, né, o bebê, que de fato fazia aquela força pra ele sair. Parece que eu sinto só de falar. Mas como que eu vou explicar? O meu problema não era a dor, era fazer a força, que a força é comprida. É muito tempo você ficar se contraindo, fazendo a força. Então, e se eu parasse no meio pra respirar, o bebê subia de novo. Então, eu tô fazendo aquela força pra ele descer. Se eu faço isso pra respirar, ele volta. Então, aí ia demorar mais. Mas eu tava muito cansada. O cansaço é maior do que a dor. Isso pra mim, no meu caso, foi o pior, era o cansaço. Eles falavam, prende a respiração, puxa o ar, prende e faz a força. Então, eu fazia isso, mas aí meu ar já ia acabando, eu querendo respirar. Mas aí eu queria que ele viesse logo. E a médica falou, não para pra respirar, não para. Pra ver se ele vinha logo. E aí, quando ela falou, olha, eu já tô vendo ele, porque ele até então ele não tava coroando, ele tava ainda pra descer, né, passar ali pelo colo do útero, lá dentro ainda, né, eu não sei explicar. Mas ela falou, olha, eu já tô vendo ele. Chamou o marido pra ver, ele viu também, né, o bebê, a cabeça ainda lá dentro. Cena maravilhosa. E aí foi quando, eu não sei de onde eu tirei força, eu falei, não, tá vindo, ela tá vendo que ele tá ali, então eu vou conseguir. E eu consegui, eu tirei forças não sei da onde, pra conseguir manter aquele tempo que precisava passar da contração pra fazer a força. E não adianta fazer força sem ter contração, porque é uma força em vão, de verdade. É todo um trabalho, a barriga contrai, o bebê faz força e você faz força. Enquanto não tem nada fazendo, você tá fazendo força sozinho, nada vai acontecer e tu só vai se eu tomava fôlego para quando viesse a próxima eu conseguir fazer aquela força de novo. E se eu não me engano também não demorou muito no período expulsivo. Eu fiz 3, 4 forças no caso. E o bebê veio, meu bebezinho veio lindo, veio saudável, chorando pra caramba. E a médica já colocou ele aqui assim no meu peito, em cima de mim. Eu fiquei, olha, na hora passou, realmente é instantâneo, passa tudo. Depois que o bebê saiu, é um alívio assim de... consigo respirar, sabe? E foi uma outra sensação, assim, de uma anestesia que tomou conta do corpo inteiro. Ver ele ali, tudo tranquilo, e eu tava bem. Então, a gente chegou a tirar uma foto, assim, que o bebê tava em cima de mim. Vou ver se eu consigo colocar. Mandei meu marido mandou, né, pra algumas pessoas, tava esperando, tava lá na sala de espera com a nossa família. E assim, eu não tava com cara de quem tinha sofrido tudo isso. Alguém viu, acho que foi minha sobrinha, viu aquela foto e falou, você nem parece que pariu, porque você tá muito pleno.
E graças a Deus foi um parto assim maravilhoso, eu não tenho que reclamar. A equipe, a minha obstetra, a equipe dela, o hospital, tudo foi maravilhoso. Foi o parto que eu sonhei. Eu cheguei a mandar uma mensagem pra ela agradecendo, porque de fato, gente, eu não achava que eu daria conta pelo meu grau de suportar dor. Eu achei que eu não ia aguentar. E eu consegui, graças a Deus. E a equipe me apoiou muito, muito, e me deixava à vontade, me auxiliava, me falava. Tudo que eles iam fazendo, passo a passo, eles iam me falando, olha, agora a gente vai fazer isso, é pra aquilo, tudo, tanto pra mim quanto pro meu marido. A gente sempre ficou bem informado de tudo, assim, não tenho o que reclamar. Foi lindo, foi maravilhoso, apesar da dor absurda, né? Mas eu não tenho o que reclamar. E eu amei tudo, tudo. Assim, teria outro? Não sei. Acho que não, né? Pela dor a gente pensa, eu não quero nunca mais. Mas, assim, depois que passa, é aquilo, realmente acabou. Não tem muito o que falar. Quando as pessoas falam, o bebê saiu, acabou a dor, acabou a dor. Depois fica incomodada um pouquinho por conta você perdeu muito sangue, foi muita força. Na hora depois que passou, me deu um sono absurdo. Eu fui pro quarto e tava assim, desmaiada de sono. Né? Foi um relaxamento que tomou conta de mim que não tem explicação. Mas é isso, gente. Esse foi um relato de parto. Muita gente ficou curiosa por ser um parto normal, saber como é que foi. Então acho que deu pra explicar mais ou menos o passo. Foi lindo. Hoje tem um pouco mais de uma semana que meu bebê tá aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal. Vou deixar o Instagram pra vocês seguirem, né? Então, pra me ajudar. E se tiverem mais perguntas, coisas que eu não falei, curiosidades, só deixar nos comentários do vídeo, que aí quem sabe eu estou respondendo as perguntas de vocês. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo, eu espero ter mais, tá? Um beijo e até o próximo.